Viajando, pode subir aqui. Estão de férias aí, acho que uma semana, Bê, não sei direito se é uma semana. Estarão de volta aí em breve, mas hoje a gente tem aqui a nossa pregadora, que o Senhor pergunta assim, né? A quem eu enviarei? E a Amiri tem falado sim para o Senhor e falado, eis-me aqui, então que Ele possa usar ela hoje. Vamos orar, igreja? Amém, Senhor, nós apresentamos a Tua filha, a Tua serva, meu Deus, que tem buscado a Tua presença, que tem buscado, ó Deus, negar-se a si mesmo para fazer com aquilo que o Senhor tem chamado na vida dela. Nós pedimos que nessa manhã o Senhor possa usar, ó Deus, possa usar a Tua filha como instrumento vivo nessa igreja, para que a Sua palavra venha trazer, ó Deus, conforto, consolo, confronto, tudo aquilo que ela precisa fazer nesse momento e nesse dia, ó Deus, para a vida de cada um aqui. Nós apresentamos a vida dela, que ela possa ser usada livremente nesse lugar. Em nome de Jesus, muito obrigada, Deus, nós a abençoamos como igreja, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Confesso para vocês que eu acho que eu fiquei um pouco nervosa também. Mas aprove o Senhor eu estar aqui mais uma vez para compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Então, interceda muito para eu não deixar cair uma palavrinha sequer daquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3. Eu não vou me alongar muito, porque hoje ainda tem Santa Ceia. Então, eu vou procurar respeitar o horário, porque o Espírito do Senhor, ele é educado também, né? Aleluia. Acompanha junto comigo, então. Eu não sei se a sua versão é igual à minha, mas tem aqui atrás. Pega o teu celular, se você não trouxe a Bíblia. Vamos lá, diz assim. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para o Senhor. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento, por isso desci. O Senhor, ele veio pessoalmente. Ele desceu, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel. O lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Agora pula para o 13, para o versículo 13, que diz assim, e disse Moisés a Deus, eis que, quando eu vir aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós. E você glorifica a Deus por essa palavra nessa manhã. O Senhor, ele colocou um tema no meu coração para o dia de hoje. E você vai falar para o seu irmão, você vai olhar para ele e vai dizer, prepare-se para o chamado de Deus. Pode falar. Eu acho que ele não entendeu. Fala de novo para ele entender melhor. Prepare-se para o chamado de Deus. Aleluia. O texto que nós acabamos de fazer menção, ele fala justamente do momento em que Moisés ele é comissionado, que Moisés ele é chamado para cumprir aquilo que ele nasceu para ser. O libertador do povo de Deus
da escravidão que eles estavam vivendo no Egito. E antes da gente introduzir qualquer coisa, eu quero que você entenda dois conceitos diferentes que muitas das vezes a gente confunde, que é vocação e chamado. Vocação é o mesmo de dom, ou seja, é uma inclinação natural que eu tenho para desenvolver ou desempenhar alguma coisa que o Senhor me deu para fazer. Chamado é o ato de convocar, de chamar, de comissionar. Ou seja, eu posso ter um dom, eu posso ter uma vocação ministerial, por exemplo. Eu vejo dentro da minha casa, os meus irmãos, com muita facilidade, pegam qualquer instrumento para tocar. Já eu preciso me esforçar 3 vezes mais para poder tirar o mínimo. Por quê? Porque eles têm dom. Eu me esforço, mas o dom está com eles. Então, eu posso ter um dom, mas ainda não ter sido chamado, não ter sido comissionado. Porque o chamado, ele vai estar atrelado à minha capacidade de responder sim ou não para o Senhor. E aí, eu preciso estar preparado. Quando Moisés ele é chamado, ele passou por um processo bem longo de preparação, que é o que nós vamos tratar nessa manhã, e você precisa entender que para viver o chamado de Deus, a vocação que o Senhor colocou na sua vida, você precisa estar preparado. E antes da gente entender tudo isso, como é que o povo de Deus ele foi estar nessa situação? A própria palavra do Senhor vai dizer que José, ele é vendido pelos seus irmãos, e agora ele vai para o Egito como escravo, ele está ali, sofre acusações, ele é preso, mas aprove ao Senhor que Deus tirasse José daquela situação e o transformasse em governador do Egito. Porque é assim, aquele que tem vocação, aquele que tem chamado, ainda que ele viva numa situação de prisão, no momento certo o Senhor estabelece onde é para ele estar. Então José, ele se torna o governador do Egito. E aí, por ele ter muito apreço de Faraó, muito apreço do povo, porque ele vai para lá para preservar a vida, ele alcança um cargo elevadíssimo, que é o de governador. E Faraó diz para José, José, desça com a tua família para cá e fique morando aqui. E aí, essa família cresce, se multiplica e se torna um povo poderosíssimo. E aí a palavra do Senhor vai dizer que Faraó, que conhecia José, ele vem a morrer. E José também. Só que o povo fica grande, forte e poderoso. E esse Faraó olha para esse povo e vê que o povo é muito forte, é muito numeroso. E ele diz, vamos usar de astúcia contra esse povo. Por quê? No dia que nós estivermos em guerra, esse povo pode se juntar com os nossos inimigos e nos destruir. E aí o Espírito Santo ele começava a falar muito forte ao meu coração, e eu quero que você entenda isso, que o inimigo, ele não se levanta contra você porque você é fraco. Ele não se levanta contra você porque você é pequeno. Justamente ele se levanta contra você porque ele entende o potencial que Deus colocou na sua vida. Então ele olha para aquele povo e fala, esse povo é forte, esse povo é poderoso, eles vão nos destruir. Só que o Senhor nessa manhã está dizendo para nós, ainda que você ache que é fraco, ainda que você ache que é pequeno, o Senhor que habita em você é forte e poderoso, e o diabo se levanta para cair. É por isso que a palavra vai dizer, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando eu entendo o potencial que Deus colocou em mim, não sou eu quem foge, é o diabo que foge de mim. Exatamente isso. E aí o povo começa a ser escravizado. E o primeiro plano de Faraó é aumentar as cargas, é dilacerar esse povo no campo. E o interessante é que a palavra vai dizer que quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicava esse povo. Era proporcional. A carga aumentava, mas o povo crescia. Pode ter uma conotação espiritual aqui, mas eu quero dizer de uma maneira muito prática o que você vai fazer. Você pode estar passando por provação, mas você não pode perder o prazer de viver. Porque Satanás ele quer roubar a sua alegria. O povo ele cresce em número,
Ou seja, as mulheres estavam gerando. O que isso significa? Que esses homens saíam do campo arrebentados, cansados, dilacerados, mas quando eles chegavam em casa e olhavam para as suas mulheres, eles falavam assim, vem cá, vocês já entenderam, vem aqui comigo, vamos ter um relacionamento aqui. E essas mulheres, elas geravam. O que o Senhor está dizendo para nós nessa manhã é, você pode estar vivendo por provação, mas jamais o inimigo da sua alma pode roubar a alegria que você tem de estar desfrutando de um relacionamento com a sua família, com os seus filhos, com a sua igreja, com os seus irmãos. No dia de hoje, o Senhor tira de você a veste de tristeza e te reveste com vestes de alegria. Aleluia. Tomar uma aguinha aqui porque minha voz está muito ruim. Eu acho que tem um tecladista hoje aqui. Vem aqui, meu irmão, me ajuda a pregar em nome de Jesus. Glória a Deus. Primeiro plano foi esse, escravizar o povo, mas o povo crescia. E aí o segundo plano é, já que o povo continua gerando, as mulheres continuam gerando, eu vou matar esse povo lá no nascedouro. Eu vou matar lá no começo, no início. Onde elas estão gerando vida, eu vou gerar morte. Mas não tem nenhum planejamento de morte que Satanás está intentando contra a tua vida hoje que vai prevalecer quando Deus já decretou vida para você. Não vai. E aí ele fala, vem cá, 2 hebreias, Sifrá e Puá. Todas as vezes que as mulheres estiverem gerando e tendo seus filhos, vocês vão lá. Se vê que é menino, vocês matam. Se vê que é menina, vocês deixam viver. E aí elas olham aquelas crianças e temem ao Senhor. E não matam esses meninos. E os versículos subsequentes vão dizer, e Deus lhes constituiu família. Eu quero que você entenda essa verdade. Essas mulheres, elas não mataram aquelas crianças, elas não destruíram famílias. E por não destruir famílias, Deus lhes constituiu famílias. O nível do que você vai receber está atrelado ao tamanho da fidelidade que você apresenta quando você cuida não do que é seu, mas quando você cuida daquilo que é dos outros que o Senhor colocou na sua mão para administrar. Então, quando você é fiel, cuidando daquilo que o Senhor colocou na tua mão, que não é teu, Ele te constitui aquilo que você pediu. Não adianta achar que sendo péssimos empregados, eu terei uma empresa. Não adianta achar que sendo péssimos líderes, Deus colocará uma igreja na minha mão para administrar. Não adianta achar que destruindo famílias, o Senhor me constituirá uma família. O Senhor está dizendo para nós, seja fiel cuidando daquilo que é dos outros, que eu te concederei aquilo que você pede. Elas foram fiéis e não mataram essas crianças. E aí, o plano não deu certo, ele parte para o terceiro. Já que está nascendo, vamos jogar no rio. Só que enquanto ele está planejando, tem um projeto no céu sendo estabelecido que é Moisés. Moisés nasce, está com 3 meses e não dá mais para esconder essa criança. Não dá mais porque o menino é formoso. E criança com 3 meses, quem é pai e é mãe, sabe. Ele chora para comer, ele chora para tomar banho, ele chora, todo momento, faz barulho. Criança que é saudável, ela faz barulho. Então tenha paciência, eu preciso ter paciência também, que é difícil. Eu vejo as irmãs aqui trabalhando com as crianças. Gente, não é um ministério fácil. Tenho maior facilidade para falar para um adulto, mas me coloca na frente de uma criança que eu desmonto. Não é fácil. Então essa criança chora, chama atenção, ela está grande. E é o projeto do Senhor para libertar o povo. Só que aí Joquebede olha e fala, não tem como mais esconder essa criança, eu preciso me livrar dela, eu preciso abrir mão dela. Ela pega um cesto, coloca Moisés, pede para Miriam deixar no rio, ela deixa na beira do rio, no meio do carriçal, que são aquelas plantas que ficam na beira do rio. E Miriam fica de longe olhando. Ali a gente poderia entender e pensar que o projeto de Deus tinha sido frustrado. Só que aquilo que o Senhor projeta não se frustra. Ainda que demore tempo para poder se cumprir, não se frustra.
As palavras que o Senhor disse ao teu respeito, não se frustra. Ainda que você tenha que abandonar e deixar no rio aquilo que o Senhor prometeu para você, ainda há de se cumprir. Não se frustra, não se frustra. E aí ela deixa no rio, porque ela entende que se ela segurar, o projeto morre. Mas ela entende que se ela soltar, Deus se responsabiliza. Aquilo que é do Senhor, o Senhor se responsabiliza. Aquilo que é teu, retorna para a tua mão. E aí fica lá no rio, abandonado, parece frustrado, parece que acabou, mas está apenas começando, porque tem alguém olhando na beira do rio. E quem está olhando? Miriam. Você pode até pensar que os teus sonhos morreram. Você pode até pensar que os projetos que Deus tem para você não irão se cumprir. Mas aquilo que você não está segurando na força do teu braço, está na mão do Senhor. E o que está na mão do Senhor não morre. Pelo contrário, volta e volta trazendo bênção. Vem triplicado, duplicado, quadruplicado. Vem trazendo bênção. Porque Miriam está olhando, e aonde esse cesto vai parar? Diante da filha de Faraó. E agora ela olha para aquele menino e ela ama aquele menino. Aquele amor não veio dela, aquele amor veio do Senhor. Até o teu inimigo, que poderia dar ordem para te matar, o Senhor vai encher ele de amor por você. É assim que funciona. No reino espiritual as coisas não funcionam da maneira que a gente acha que funciona, é o contrário. O inimigo que veio para matar se enche de amor. E aí Miriam se apresenta e fala: eu tenho uma ama de leite para essa criança. Eu posso apresentar uma ama de leite. Quem é ama de leite? Joquebede, a mãe do menino. E aí Joquebede vai receber salário para fazer aquilo que de graça ela faria. Você entendeu? Eu acho que você ainda não entendeu o que o Senhor está dizendo. Enquanto você estiver segurando com a sua mão, com a força do seu braço, aquele projeto que eu coloquei para você irá morrer. Mas a partir do momento que você soltar, o projeto retorna e retorna trazendo bênçãos. Você receberá para fazer aquilo que você faria de graça. Solta. Se ficar na tua mão, o menino vai morrer. Se ficar na tua mão, na força do teu braço, o projeto vai morrer. Precisa soltar. E aí ela solta e o menino retorna. E retorna com um salário para ela. E aí Moisés cresce. E aqui começa o preparo de Moisés para o chamado de Deus. E é isso que eu quero que você entenda. 3 passos importantes para se preparar para o chamado de Deus. Eu sei que você tem vocação, porque ninguém aqui é obra do acaso. Você está aqui com uma vocação, com um dom que o Senhor colocou sobre a sua vida. Mas você precisa ser chamado e precisa estar preparado para esse chamado. Moisés agora ele vai crescer no palácio, sendo filho da filha de Faraó, com toda a pompa, com todas as regalias. Mas Moisés, ele precisa aprender algo muito básico. Ele precisa entender toda a cultura do Egito. Ele precisa entender todos os deuses. Ele precisa entender o inimigo pelo qual ele vai lutar lá na frente. Ele precisa conhecer. Então Deus coloca Moisés naquele palácio com toda a pompa, porque a própria palavra vai dizer que Deus ele faz juízo sobre todos os deuses do Egito. Moisés precisava conhecer. O primeiro passo do preparo daquilo que Deus tem para você é se preparar de maneira a entender o inimigo que você vai enfrentar. O Senhor colocou um dom em você, mas se você não se preparar, ele não vai funcionar. Vou ser mais clara para você entender. Deus te chamou para pregar, mas se você não estudar a palavra, não tem como. Deus te chamou para cantar, mas se você não se afinar, não tem como. Deus te chamou para evangelizar, mas se você não estudar e entregar a vida para o Senhor, não tem como. Prepare-se para executar aquilo que Deus tem chamado você para executar. Eu preciso estudar, eu preciso me dobrar. Eu preciso ter horas a fio tentando entender aquilo que o Senhor me chamou para fazer. É necessário. E Moisés ele vai crescer nesse contexto, aprendendo sobre os deuses do Egito. Mas nem toda a pompa do Egito sobre Moisés inibiu o que tinha dentro dele, a essência dele, a essência de hebreu. Apesar de toda a pompa, apesar de toda a riqueza,
Apesar de toda a glória do mundo que estava sobre Moisés, ele entendia: a minha essência é de hebreu. O Senhor está dizendo: você receberá coisas, mas o teu coração não deve estar apegado à glória desse mundo. A tua essência é de filho de Deus. Reconheça de onde você veio e para onde você vai. Vai receber glória, vai viver em palácios, mas a tua essência ela tem que estar intacta. O problema da igreja nos últimos dias é que a gente tem perdido a nossa essência pelas coisas que nós temos recebido desse mundo. E aí o Senhor às vezes priva algumas pessoas de receber algumas coisas porque o coração é fraco. E aí Moisés entende e ele vê um egípcio massacrando um hebreu, batendo. Ele vai lá: não, é o meu povo. Se a dor do outro não está me doendo, meu irmão, tem alguma coisa de errado conosco. Eu preciso entender e sentir a dor do outro. Eu não posso estar alheio às coisas que estão acontecendo ao meu redor sem me manifestar. E aí Moisés, ele olha e fala: aquele povo é o meu povo e está sendo massacrado. Eu sou hebreu. Ele se levanta e mata o egípcio. Só que alguém vê. E aí quando Moisés vai arbitrar uma briga, uma discussão entre dois hebreus, um deles vai dizer para ele: olha, vai fazer comigo o que você fez com o egípcio? Vai me matar também? E aí o que acontece com Moisés? Ele foge para o deserto. E aqui começa a segunda parte do preparo de Moisés para executar o que o Senhor tinha chamado ele para executar, que é o preparo espiritual. Moisés sai de uma situação de pompa e de riqueza e agora vai para o deserto. Quando o Senhor nos quer preparar espiritualmente, eu tenho uma péssima notícia para te dizer: Ele vai te jogar no deserto. Mas não tema o deserto, não tema o sol quente, não tema os animais peçonhentos que tem no deserto. Sabe por quê? Porque a mão do Senhor em nenhum momento saiu de sobre Moisés, e a mão do Senhor em nenhum momento vai sair de sobre você. Enquanto você está no deserto, o Senhor estará te sustentando e te preparando. Sabe por quê? O que acontece com Moisés aqui? Moisés, ele conhece a sua esposa no deserto. Moisés, ele recebe família no deserto. Moisés, ele recebe trabalho no deserto. Sabe o que o Senhor está dizendo para você? O deserto vai trazer aquilo que você não tinha, mesmo quando você estava dentro do palácio. No deserto tem vida, no deserto tem alimento, no deserto tem família, no deserto tem relacionamento, no deserto tem trabalho. O Senhor está dizendo: no deserto eu te sustentarei. Não tema o deserto, porque o Senhor está te preparando para viver aquilo que Ele tem chamado você para viver. Não tenha medo. E aí ele está apacentando as ovelhas, porque daqui a pouco Moisés, ele está apacentando um rebanho de 600 mil homens, só homens a pé. Então ele precisava aprender, ele está sendo preparado. E aí agora ele está apacentando as ovelhas e nós entramos no capítulo 3. Ele vê uma visão no deserto, uma sarça que não se consome, uma planta, um arbusto que queima e não se consome. Aquela é a presença do próprio Deus, porque Deus se manifesta em desertos. Deus gosta de se manifestar no meio das provações. E aí Moisés, ele olha para aquela sarça, ele entende que é Deus, e ele fala: eu me virarei e olharei para lá. Só que aí o Senhor brada do meio da sarça e diz: Moisés, não te chegues para cá. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você está pisando é terra santa. Algumas pessoas, elas vão dizer que a sandália, ela representa pecado. Eu não consigo ver dessa forma. Eu consigo ver a sandália ou qualquer calçado como algo que protege os nossos pés. Eles impedem que os nossos pés estejam em contato com o chão, porque o chão pode ter coisas que podem machucar o meu pé, então ele está ali para proteger. Só que, quando essa sarça está plantada no chão, e é a presença do próprio Deus, todo aquele monte, o Monte Horebe, está santificado. Enquanto Moisés está com a sandália nos pés, Moisés, ele não tem conexão nenhuma com o ambiente. E eu quero que você entenda isso. Quando você tira aquilo que causa separação entre você e Deus, você se torna um com Ele.
Eu vou explicar melhor para você entender. Enquanto Moisés estava lá com o sapato, vou até representar aqui para vocês entenderem. Enquanto a planta do pé dele toca no chão e o chão está santificado, Moisés, naquele momento, não deixa o chão impuro, mas o chão que é santificado, santifica Moisés. Quando você tira aquilo que impede você de fazer conexão com um Senhor, aquilo que te deixa impuro, não vai deixar o Senhor impuro. Pelo contrário, a tua conexão com o Senhor te santifica e te prepara para fazer aquilo que você tem que fazer. Só que tem gente que não anda com sandália, coloca logo uma bota. Não quero encostar, tenho medo. Tem gente que tem medo de se aproximar. Só que o Senhor está dizendo para nós nessa manhã: mergulhe mais, busque mais, leia mais a minha palavra, tenha mais intimidade comigo, me busque, porque você vai me achar. E no momento que você me achar, você estará pronto para executar o que eu chamei você para executar. Aleluias, glória a Deus. E aí ele entra em contato com Deus, ele se torna um com o Senhor. E aí ele, conversando com a presença de Deus manifestada naquela sarça, ele questiona: olha, se os meus irmãos olharem para mim e me perguntarem quem foi que me enviou, o que eu vou dizer para eles? E aí o Senhor diz para Moisés: Moisés, diga para o povo que o eu sou te enviou. Na Bíblia tem muitos nomes que representam o Senhor: Yahvé, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Adonai, Emanuel, vários nomes. Só que nesse momento Deus, ele não se coloca dentro do rótulo de um nome, porque Deus, ele se manifestará para o povo de acordo com a necessidade do povo. Então ele não pode se rotular, porque Deus será para o povo o que o povo precisar, quando ele precisar. Então o que o Senhor está dizendo para Moisés é: Moisés, eu serei para o povo o que ele precisar no momento que ele precisar. Vou explicar para você entender. Se o povo estiver no deserto com fome, Deus é o alimento. Se o povo estiver no deserto com sede, Deus é a água. Se o povo estiver no deserto com calor, Deus é a coluna de nuvem. Se o povo estiver no deserto com frio, Deus é a coluna de fogo. Que o Senhor está dizendo: eu serei para o meu povo o que ele precisar, quando ele precisar. Eu sei que você precisa de dinheiro, de trabalho, de relacionamento, você precisa de casa, de sustento, mas o Senhor está dizendo: sei de todas essas coisas, mas primeiro você precisa de mim. Ele entende todas as tuas necessidades, mas primeiro ele quer que você precise dele. E aí ele fala: e para isso aqui na minha mente eu falo, e para Faraó, o que vai acontecer com o Faraó? O que o Senhor será para Faraó? Ah, Moisés, para Faraó, se ele não quiser deixar o meu povo ir, eu vou ser a praga. Se ele não deixar o meu povo ir, eu serei a escuridão. Se ele não deixar o meu povo ir, eu serei a fome. Se ele não deixar o meu povo ir, eu serei a sede. Se ele não deixar o meu povo ir, eu serei a morte. Até para o teu inimigo, Deus se manifesta de formas diferentes, porque ele é Deus. Ele está dizendo para Moisés: Moisés, antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ele se manifesta de acordo com a tua necessidade. E agora a gente termina, porque eu não vou correr, eu não vou me alongar. E aí agora Moisés, ele entende e passa para o último passo da preparação do chamado de Deus, que é poder para executar o que o Senhor chamou ele para executar. Não tem como fazer nada para o Senhor sem poder. Com a força do meu braço, eu não vou conseguir. Com a minha capacidade, eu não vou conseguir. Então, ele fala: Moisés, o que tem na sua mão? E ele diz: tem um cajado. Joga no chão. Jogou, virou uma serpente. Pega de novo, virou um cajado. Pega a tua mão direita, coloca dentro da roupa. Tirou, a mão estava leprosa.
colocou de novo, tirou, a mão estava curada. O Senhor estava dando poder para Moisés. O Senhor, Ele te dá poder para executar aquilo que Ele tem chamado você para executar. Não adianta tentar fazer da tua vontade, da força do teu braço, na tua capacidade. Precisa de poder para executar. É por isso que o próprio Jesus, quando Ele morre e ressuscita, antes de Ele ser assunto aos céus, Ele junta os seus discípulos novamente e diz assim para eles: olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O que Deus estava dizendo para os seus discípulos é: vocês fazem porque eu faço. Vocês pregam porque eu prego. Vocês manifestam aquilo porque eu estou com vocês. Mas agora vocês vão ficar sozinhos. E vocês não podem ficar sozinhos, porque senão vocês não vão conseguir manifestar nada do que eu faço. Então, para isso, eu enviarei um Consolador. Então, fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O Senhor, Ele quer dar poder para a sua igreja. O Senhor, Ele não quer que nós nos manifestemos sem poder. Igreja sem poder não evangeliza. Igreja sem poder não cura os enfermos. Igreja sem poder não consegue ganhar almas para o reino. Igreja sem poder não opera maravilhas. Igreja sem poder não é igreja. Para ser igreja, precisa fazer igual ou maior, ou melhor do que Jesus fazia na terra, porque é Ele mesmo que diz: vocês operarão milagres e obras maiores daquelas que eu fiz aqui na terra. Igreja sem poder não é igreja. E aí a palavra do Senhor vai dizer que Deus, Ele enche Moisés de poder. E o Senhor, Ele quer nos encher nessa manhã. O caminho hoje já foi preparado para que nós viéssemos a ser cheios de poder. Primeiro foi trabalhado de se tirar aquilo que faz divisão entre mim e o Senhor. Mágoas, tristezas, dissensões, divisões com os meus irmãos. O Senhor nessa manhã já nos mandou tirar. E tirando, a glória dEle há de ser manifestada nas nossas vidas. Fique de pé, vamos orar. Já estou terminando aqui. Chamar meus irmãos da música. Vamos terminar junto. Eu sei que alguns desertos eles parecem não ter fim. Alguns desertos eles parecem que vão nos matar. Mas o Senhor está dizendo: tem vida para você nesse deserto. Tem vida, estrutura para você nesse deserto. E aí Moisés, ele está cheio de poder e ele agora vai para o Egito manifestar as obras do Senhor. Quando Jesus, ele fala para os seus discípulos que eles fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, ele simplesmente está dizendo: vocês precisam ser como eu, vocês precisam executar aquilo que eu executei. E a própria palavra do Senhor vai dizer que estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, e foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo. Aqueles homens naquele momento foram cheios do Espírito de Deus. E o Senhor nessa manhã quer nos encher da sua glória, nos encher do seu Espírito, nos encher de poder. Esse mesmo Pedro, que era um homem extremamente sanguíneo, que alguns dias atrás cortou a orelha de um soldado, é o mesmo Pedro que vai se levantar e vai pregar e vai ganhar 3.000 almas para o Senhor. Esse mesmo Pedro, um homem sanguíneo, ele está caminhando na direção do templo e encontra um coxo mendigando na porta do templo, e aquele coxo pede uma esmola. Ele olha, fixa os seus olhos naquele coxo e diz: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. O que? Poder. Em nome de Jesus, levanta e anda. Poder para executar.
poder para fazer, poder para operar maravilhas. O Senhor nessa manhã está dizendo para nós: eis que eu te dou poder para pisar na cabeça de escorpiões, de serpentes, e se você beber alguma coisa maligna, nenhum mal te sucederá. Poder, poder. Nessa manhã, levanta a tua mão, vamos clamar, Senhor, aleluia, aleluia, Senhor, nessa manhã, nós te clamamos porque sabemos que o Senhor está aqui. Nós te pedimos, Senhor, porque sabemos que o Senhor tem para entregar. Senhor, nessa manhã nós pedimos, derrama da tua unção, derrama da tua glória, derrama do poder sobre a tua igreja. Senhor, não queremos ser uma igreja que se move conforme as nossas características, conforme as nossas convicções. Nós queremos, Senhor, nos movimentar e andar em poder. Nós queremos, Senhor, receber daquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, nessa manhã, Senhor, libera poder, libera graça, libera unção, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Clama, igreja, clama nessa manhã, clama, aleluia.